Bom dia, minha querida irmã Alexandra. Bom dia a todos os nossos amados irmãos e irmãs. Bom dia. Graças Deixa e paz. eu Bom dia. Bom dia. Bem, oremos em nossos corações para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, para que nós possamos compreender esse tema tão importante e tão necessário para a nossa vida, nosso crescimento espiritual e também para ajudarmos a muitas pessoas que têm dificuldade de entender esses temas doutrinários, né? Para que nós possamos ajudá-los. Vamos estudar sobre a divindade. Vamos estudar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? Vamos estudar cristologia, vamos estudar sobre Cristo, sobre Jesus, a pessoa divina de Cristo, a sua divindade. Então, vamos estudar aqui nessa série muitos assuntos profundos, e não é fácil falar sobre esses temas, sobre a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo, a personalidade de Cristo, a individualidade de cada uma das pessoas divinas. A palavra divindade, esse termo, ele é muito raro nas Escrituras. Alguém de vocês aí já encontrou divindade na Bíblia? Pois é, divindade é um termo que vem do latim, de divinas, divino. Então, de divino, então deriva-se a palavra divindade. Existem muitas palavras que nós usamos no estudo, no dia a dia, enfim, mas que você não encontra na Bíblia. Por exemplo, a palavra Bíblia não existe na própria Bíblia. A palavra milênio não existe na própria Bíblia. A palavra trindade não existe na própria Bíblia. Assim como divindade. Então, mas temos na Bíblia a palavra divino, né? Nós temos na Bíblia, então daí deriva-se o termo divindade. Bem, quando falamos da divindade, nós estamos falando daquele que é divino, daquele que é Deus, que é santo. Então, às vezes é importante substituir o termo trindade por divindade. A irmã White fazia isso. Ela sempre preferia o tema divindade. E nós, por causa dessa polêmica aí com os unicistas, né, com os arianos, é preferível que nós usemos, então, esse termo divindade no lugar do termo trindade. A divindade é formada por 3 pessoas divinas. A morte diz, quando a divindade entregou Jesus para morrer por nós, então, a divindade. Ela diz que os poderes do mal só poderão ser vencidos pela intervenção da terceira pessoa da divindade. Foi traduzido pessoa da trindade, e os unicistas, esse pessoal que é contra, eles batem firme nisso, porque a palavra no original que Moat empregou foi divindade, e os tradutores colocaram trindade, criou um problema. Então, quando nós falamos de divindade, nós estamos falando das 3 pessoas divinas. E nós vamos fazer vários estudos dentro desse tema, aí vamos compreendê-lo mais plenamente. O texto que nós vamos pegar hoje, e aqui nós temos aquele compromisso, a irmã Jéssica, a irmã Jane, a irmã Eliés, são nossos escribas aí, né, nossos leitores. Então, a irmã Eliés sempre começa,
Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4. Deuteronômio 6, 4, Maliés, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os unicistas pegam esse texto. E nisso aí, conforme também Efésios 4, verso 5, vamos ler Efésios 4 e 5. Irmã Jéssica, por favor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, outra versão diz, há um só Deus, né? Há um só Deus, faltou esse detalhe, irmã. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, para eles, esses dois versos, em especial, são um prato cheio. Ele pega isso aí, vem para cima de você, seguro de que não há as três pessoas na divindade. Como explicar isso? Como entender isso? Como decifrar esse assunto, irmãos? Se a Bíblia está dizendo claramente aí que há um só Deus, né? Moisés dizendo, ouvi-me, ó Israel, o Senhor Jeová é único Deus. Irmãos, nós vamos precisar do auxílio da Bíblia hebraica. Eu tenho essa aqui, eu mostrei certa feita aí nos nossos estudos. Comprei ela, Bíblia Judaica Completa. Muito boa. E aqui no capítulo 6, nós lemos assim, verso 4. Prestem bastante atenção. Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Olha só, eu vou repetir. Esse verso aqui, os judeus chamam de Shema. É o Shema. Então, Shema Israel. Ou seja, ouvi, ó Israel. Adonai Elohim. Ou seja, Adonai é Senhor. O Senhor Elohim é Jeová. O Senhor Jeová, traduzido na nossa versão, né? Adonai é Shad. Ou seja, Adonai, ou seja, novamente, Senhor. Agora aparece essa palavrinha que eu vou pedir que vocês escrevam aí. É Shad. No hebraico, nós temos dois tipos de unidade. Nós temos a unidade composta e a unidade solitária. Prestem bem atenção a esse detalhe. Unidade composta e unidade solitária. Nós temos aqui o Devarim. Devarim, Deuteronômio 6, 4. Não significa uma unidade absoluta, mas pelo contrário, pode apenas significar uma unidade composta. Tá? Ou seja, muitas coisas em uma. Ou seja, Echad é uma unidade, é um mesmo, mas é uma unidade como? Composta. Exemplo, um conjunto habitacional. É um conjunto, mas tem quantas casas lá? Aí você pega aqui, por exemplo... Várias casas. Não é? Eu comprei um jogo de sala. Esse um jogo de sala é uma mesa, várias cadeiras, 6, 8, 10. Então, nós temos vários exemplos dessa unidade composta chamada Echad. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echad. Ouvi, ó Israel, o Senhor Jeová, é uma unidade composta.
Uma é Shad. Todas as vezes que a Bíblia fala da divindade, ela fala na forma plural. Shad. Nós vamos ver aqui. Então, outro exemplo de unidade composta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse, os três, João disse, os três são quantos? Um. Então tá aí. Na oração de Jesus, São João 17, ele disse, Pai, eu quero que eles sejam um. Em mim, como eu em ti somos um. O exemplo da unidade composta na Bíblia, o Eshad. Outro exemplo de unidade composta é a família. Então Deus disse, apegaste deixará o homem a seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua esposa, e serão os dois o quê? Uma só carne. Paulo disse que já não são mais dois, mas um só corpo. Olha que coisa. Cada um preservando a sua personalidade, a sua individualidade, o seu gênero, se pudesse usar esse termo, sexual, ou seja, homem, mulher, seu gênero biológico. Porém, são os dois. E mesmo depois que nascem os filhos, continua sendo um grupo social, uma família. Olha que coisa. Formado por várias pessoas. Então, é dessa forma, Deuteronômio 6, que nós compreendemos essa declaração de Moisés. Então, ele disse, ouvi-me, ó Israel, o Senhor Jeová é um único Deus. Esse único Deus, no português, no hebraico é Eshad, Adonai, Elohino, já falei uma vez aqui num estudo, é a forma plural de Eloi. Eloi, no aramaico, no hebraico, Eli, no aramaico, e Elohim, no plural. Então, todas as vezes que você encontrar um texto bíblico falando da divindade, da trindade, das três pessoas da divindade, ali você vai achar a palavra Elohim, ou Elohino, que é uma palavra plural. Vocês precisam entender esse detalhe. Então, você só vai encontrar na Bíblia uma única vez no singular. É quando Jesus está morrendo na cruz e ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Aí, Eli, do aramaico, Jesus falou no aramaico, na língua materna dele lá. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas todos esses textos, Deuteronômio 6 e tantos outros que a gente vai ler aqui, no original é Elohim, no português, ou Elohino, no hebraico. Então, todas as vezes que aparece o nome Deus, ou seja, que é traduzido para português como Deus, ou Jeová, ou Deus Jeová, ou Jeová Deus, é a palavra traduzida Elohino, ou Elohim. Então, uma pessoa que não conhece a língua original, que foi escrito o Velho Testamento, o hebraico, ou não conhece o aramaico, como, por exemplo, na oração de Jesus ali na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, não vai entender que Deuteronômio 6 e 4 não está negando a existência das três pessoas na divindade de forma alguma. Pelo contrário, está afirmando, porque a palavra lá é Elohino. E Elohino, Elohim, é a forma plural de Deus. É a forma plural da divindade. Então a pessoa pega, olha aqui, Deuteronômio 6 e 4. Moisés disse, ouvi-me, Israel, o Senhor Deus é único. Só que essa é uma unidade composta. Esse único no hebraico é Elohino. E Elohino é a forma plural da divindade. Certo? Foi claro?
Sim. Aí você já matou toda a problemática. Agora vamos, depois de feito esse postulado, vamos justificá-lo na Bíblia. Vamos provar de que a divindade é uma Echad. Antes de entrarmos nesse detalhe, agora já são 5h30, eu quero fazer um destaque aqui. Que palavra, então, seria usada no hebraico, ou no original, para uma unidade solitária? Presta atenção nesse termo, anote aí, unidade solitária, ou unidade absoluta, como os unicistas querem empregar para Deuteronômio 6:4. É a palavra Yahshid, Y-H-Y-C-D-H, Yahshid. Então, existem duas palavras gregas para unidade. Para a unidade composta, para o Elohim, para a trindade, então, a palavra é unidade composta. Para se dirigir a uma pessoa, a unidade absoluta, a um objeto, a uma unidade, chamamos também solitária, a palavra Yahshid. Então, nós temos o Echad para a unidade absoluta, aliás, composta, que é o caso aqui de todos os textos que falam da divindade, é sempre na forma composta. E para a unidade absoluta, a palavra Yahshid. Então, todas as vezes que você lê uma declaração de uma unidade absoluta, a palavra lá não é Echad, vai ser sempre Yahshid. Eu vou dar aqui um exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Está no Novo Testamento. Mas a palavra empregada é Yahshid, não Echad. Tá? Então, se você tem o conhecimento dessas duas palavras, desses dois termos, Echad e Yahshid, e sabe a distinção entre um e outro, e para que eles se aplicam, está resolvido o Deuteronômio 6. Você vai convencer, se ele permitir, né, o unicista de que realmente ali não fala de uma pessoa só da divindade, mas está falando, pelo contrário, do Elohim, ou seja, da forma plural. Agora, nós precisamos aqui, agora, vamos trabalhar esse lado. Bom, Echad é o Elohim, é a forma plural do Eli, ou do Eloi, que aí nós já temos agora o hebraico e o aramaico, que no plural é Elohim, o Elohim, no português é Eloi, o singular, o absoluto, o solitário. Lá em Aracaju tem um irmão, na nossa igreja lá, que o nome dele é Eloi. Foi o único que eu já vi no mundo, Eloi. Então, é a forma aportuguesada do Eli. Eli é a forma singular, é o pai mesmo, é só uma pessoa. Eloi, tá? No aramaico, e, aliás, no grego, e Eloi no português. Mas nunca aparece dessa forma para a divindade. Inclusive, em Deuteronômio 6, em Efésios 4, aparece sempre Elohim, ou seja, plural. Agora, esse plural se compõe de quantas pessoas? É isso que a gente vai ver agora para a gente justificar. 3 pessoas. Esse plural é único na natureza, é único na essência, é único na forma, é único na glória, é único no poder, é único no trono, eles compartilham o trono, ou seja, são 3 únicas pessoas existentes da mesma matéria, se aqui a gente poderia dizer matéria, da mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus é o único, é o unigênito, é o único na Gênesis do Pai e do Espírito Santo.
Aí fica fácil você entender o que significa unigênito, quer dizer, o único da mesma Gênesis. Mas a gente vai estudar isso no futuro. É o único da mesma glória, da mesma eternidade, da mesma natureza, da mesma essência. É o único. Interessante, né, irmãos? Gente, é profundo isso aqui, mas se você estudar com um pouco de calma, você vai entender. Então vamos aqui para o Gênesis. As formas plurais, o Elohim, o Elohino, o Elohim, plural do Eli, do Eloi, do Eloi. Gênesis, capítulo 1. Agora vai ser a irmã Jane, né, que vai ler para nós. Aqui na criação, quando Deus, então, vai criar o universo e, em particular, o homem. Como é que ele se expressa aqui com as outras pessoas da divindade para a criação do homem? Verso 26. Verso 26, irmã Jane, do capítulo 1 do Gênesis. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine... Não, tá bom. Não parece ter um erro aí, meus irmãos, de concordância verbal, um erro linguístico aí do português, da semântica? Não parece ter? Olha, começa o verso no singular. E disse Deus. Façamos é a forma plural do fazer, é a forma coletiva. Então, deveria estar escrito assim, e disse Deus, eu faço o homem. E disse Deus, faço o homem. Não precisaria repetir. Eles três não é um? E com o mesmo poder? Bom, os três são um, como eu disse, um em natureza, um em essência, um da mesma Gênesis, da mesma glória, da mesma eternidade, mas três pessoas distintas. Ou seja, uma unidade composta, como eu falei desde o começo, um Elohino, a forma plural da divindade. Agora, como explicar então Gênesis 1? E disse Deus, façamos o homem. Eu vou deixar aqui eu já falei isso em outro momento, mas vou deixar claro aqui. Irmãos, a nossa Bíblia, a portuguesada de Almeida, é um problema. Por isso você tem que conhecer minimamente o original, que a Bíblia foi escrito. Então, novamente o caso. Deus é a forma aportuguesada, é a forma brasileira de falar da divindade. Essa aí, Deus é traduzido da palavra Iavé, que nós no português chamamos Jeová. Então, Iavé é a forma plural. Iavé é plural. É um termo que se aplica ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em separado ou juntos. Iavé, ou Jeová. Então, se você coloca aqui, em vez de Deus, você coloca Iavé. E disse Iavé, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí está certinho, porque o Iavé, ou Jeová, é a forma plural da divindade. Engloba os três esse termo, Iavé, que eles pegaram para não pronunciar o nome da divindade, então os hebreus, eles pegaram as iniciais do Pai, do Filho e do Espírito Santo e resultou nessa palavra Iavé, que não tinha as iniciais, no hebraico não tem as vogais, só é consoantes, o alfabeto hebraico só é consoantes. Então, eles fizeram uma coisa chamada, esqueci agora o termo que usa-se, teorema. Fizeram um teorema, resultou na palavra Iavé. Iavé, traduzido para o português, na minha Bíblia, na sua, Jeová, que é a forma plural da divindade. Então, fica provado aqui em Gênesis 1, que realmente a divindade é composta, é uma echade. A divindade não é uma pessoa só, porque senão não caberia o façamos. Certo? Então, e disse Deus, façamos o homem o quê?
a nossa. Novamente aqui, um pronome na coletividade, na forma plural. Nossa imagem e o que mais? Nossa Conforme semelhança. nossa semelhança. Olha que coisa interessante. Então aparece aí o quê? A forma plural da divindade. Nossa. Hoje não vai dar. Hoje nós só vamos mostrar que a divindade é plural mesmo. É nossa, façamos, desçamos, confundamos, é comum de nós. No próximo estudo nós vamos mostrar mais. Vamos avançar. No próximo estudo nós vamos mostrar o quê? Que essa pluralidade é 3 pessoas. Vai ser o segundo estudo. É uma coletividade, mas que é apenas de 3. Tá bom? Então vamos a outra referência bíblica, para a gente provar que realmente o Deus, que não deveria ser a palavra Deus aí, isso é uma forma genérica, deveria ser a palavra Jeová, ou Yahvé, é uma composição, é uma unidade composta por 3 pessoas. É coletividade, é a forma coletiva. Gênesis, capítulo 3, depois do pecado agora. Gênesis 3. Vamos ver aqui como que Deus agora se expressa. Versículo 22. Irmã Eliés agora, né? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha só, novamente, o texto começa no singular e termina no plural. Começa no absoluto, unidade absoluta, e termina na unidade composta. Repito, é um problema da nossa linguagem. Você querer ler a Bíblia, fazer uma teologia e explicar numa língua que não tem nada a ver com a língua na qual ela foi escrita, com o povo que a escreveu, aí você vai entrar em parafuso. Você sabe, não, é só uma pessoa mesmo, não tem 3 não tem pai. Mas como é que você vai explicar essa questão? Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Como uma pessoa sozinha vai falar nossa? Então não bate. Então você tem que procurar onde está o problema. E o problema está na língua. Então, Deus, repito, é uma tradução, é um pronome, certo? É aplicado para a divindade na forma abrasileirada, por exemplo, na nossa língua portuguesa. Mas é errado. No original é Elohim, e Elohim é plural. Então, aí se encaixa. Então, o homem pecou, Deus diz: eis que o homem é como um de nós. Deus, ou seja, Jeová, ou seja, Elohim, ou seja, o Echad, ou seja, a unidade composta da divindade, diz: eis que o homem é como um de nós. Aí cabe aí o nós, esse pronome, na forma coletiva. Porque a gente conjuga o português o quê? Eu, tu, ele. Nós, eles, vós. Então, é sempre a forma plural, é sempre na segunda, terceira pessoa. Você nunca poderia dizer na primeira pessoa, no singular. Eu, nós. Não caberia, o nós já é na segunda pessoa, já é na coletividade. Então, disse Deus, ou seja, disse Jeová, disse Elohim, disse o Echad, ou seja, a divindade composta. Eis que o homem é comum de nós. Aí não tem nenhum problema. Então você já vê que Deus não é uma pessoa. Deus é pessoas. Deus é coletividade. E como eu disse, nos próximos estudos nós vamos mostrar quantas pessoas são essa coletividade. Nós vamos provar que é realmente 3. Não é 2, como diz alguns deles por aí. Não é uma. Esse nós, esse nossa imagem, nossa semelhança, esse façamos, são 3 pessoas. Então vamos para o último texto de hoje, já são 5h44.
Gênesis, capítulo 9. Capítulo 9. Aliás, capítulo 10, verso 7. Gênesis, capítulo 10, o verso 7. Agora a irmã Jéssica, né? Os filhos de Cuxi, Seba. Não, 10, verso 7, do Gênesis. É isso mesmo. É isso mesmo, irmão. Então, eu vou conferir, porque eu dei, então, a referência errada. É agora na Torre de Babel. Eles estão construindo a Torre de Babel. E aí, então é 11 verso 7. Aí o Senhor vai lá interromper aquele projeto satânico. Ali é a origem da Babilônia. Então, como que o Senhor diz? Pode ler, irmã, 11, 7. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Ah, não gostei. Vamos descer. Pastor, na minha Não tradução diz assim, ó, eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Mas quem disse isso? Não tem o começo do texto? Diz assim, eia, desçamos. Então eu vou ler na minha aqui. A minha diz assim: disse Deus, desçamos, confundamos, né? Você leia o verso 6 para encaixar o 6, o contexto aqui. E disse, eia, que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eu vou ler aqui na minha, então vou ler a partir do 5. Então desceu o Senhor. Senhor é a tradução brasileira de Jeová. E Jeová é a forma plural da divindade. Então, olha só. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Aí o verso 7. Quem está falando? Deus, o Senhor, o Jeová, o Elohim. Vinde, desçamos. Olha só, então aqui o Senhor, o Jeová, o Elohim é plural. Senão ele senão estaria assim: e então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Portanto, eu desço, eu vejo, eu confundo, mas não. O Senhor aqui, no verso 5, no verso 6, no verso 7, ele é plural. Então, disse: vinde, desçamos e confundamos. Tudo no plural. Ele diria: eu desço, eu confundo. O Senhor. Ele não diria: vinde. Então, quando diz vinde, a divindade sempre trabalha junta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No próximo estudo que a gente estudar sobre Isaías 6, número 6, estudarmos sobre 2 Coríntios 13, aí nós vamos ver que realmente eles trabalham juntos, né, conforme o Gênesis 1. Então, é comum entre eles um convidar os outros, sempre o Pai convida o Filho, convida o Espírito Santo, conforme Isaías 6, que a gente até já estudou aqui uma vez. Então, um detalhe aqui. No verso 5 e no verso 6 aparece a palavra Senhor, que é traduzido para Jeová, do termo Adonai, ou Jeová, mas que é a forma plural da divindade. Então, no verso 6, novamente, desceu o Senhor. Mas no verso 7, esse Senhor que desce, disse: vinde, vejamos, desçamos, confundamos. Então, fica claro aqui que o Senhor, que é um termo português, traduzido de Jeová, de Adonai, de Yahvé, é a mesma coisa que
Elohino ou Echad, unidade composta. Então fica claro que Deus não é uma pessoa, Deus é um título brasileiro ou de outro idioma aí, que é traduzido do hebraico, para se dirigir à pessoa da divindade. Só que a divindade é plural. A divindade é façamos o homem, é nossa imagem, nossa semelhança. A divindade é eis que o homem é como um de nós, eis que o homem agora não tem limite o que ele possa fazer, portanto, desçamos, vejamos e confundamos. Amém? Amém. Amém.